Olá, tudo bom? Hoje nós finalmente começamos outra playlist, esse livro aqui, Poder versus Força. O autor desse livro aqui, é o David Hawkins. E quem é esse cara? Esse cara, ele foi um psiquiatra norte-americano que foi, a história dele é ímpar, porque ele conseguiu atingir a iluminação e só que ele consegue casar dois mundos. O mundo da ciência tradicional, então ele estudou, que a gente foi para as escolas normalmente, fez faculdade, se formou, trabalhou como psiquiatra, e ele também, de forma paralela, conseguiu elevar os níveis de consciência dele, né? Aliás, o nível, ou os níveis. Sei lá, foi um outro, e até que ele teve iluminação. Bom, só que ele não ficou parado lá, né? Uma das coisas que as pessoas dizem. Então ele voltou para ajudar diversas pessoas, porque diz que é muito difícil. Parece que dependendo da gradação, do nível de consciência que você sobe, você tem tipo 20% de chance de voltar, depois vai diminuindo para 5%, subiu mais ainda 1%. E aí eu não sei se ele estava nesse último, me parece que sim, e que seria 1% para voltar. Então ele era muito conceituado, não só como psiquiatra, mas como alguém que tinha muito amor às pessoas. Eles até comparam Madre Teresa de Calcutá, que era uma pessoa devota de ajudar os pobres, né, os desvalidos, e que ele ajudava então as pessoas que tinham algum desvio, né, do funcionamento do cérebro por aqui, que era perturbado de alguma forma mentalmente, mas que ele era incrível para fazer isso, que ele tinha muita compaixão, muito jeito, enfim, né, foi buscar informação lá do alto e trouxe para fazer isso. E isso me lembra muito de Jung, porque Jung também foi a própria cobaia dos estudos que ele fazia, então ele atendia muita gente também, mas ele, interessantíssimo, como ele se entregou para o processo do estudo do inconsciente que ele fazia. Eles têm uma coisa em comum, além disso, que os dois fizeram, esse mergulho que os dois fizeram para poder, sei lá, não é se encontrar, é muito mais do que isso, né? Para ampliar os horizontes, mas o interessante é que os dois vão para esse terreno desconhecido da inconsciência e trazem de lá muita coisa, né? Para poder ajudar depois as pessoas aqui. Nossa! E aí você fala assim, o que a gente tem diferente deles? Nada, galera. Nada. Só que cada um tá no nível. Às vezes a gente tem medo e se apega às coisas, achando que se a gente soltar, a gente vai cair do penhasco, vai desabar. Tem uma coisa que é interessante, eu gosto muito de esquiar, mas assim, eu esquio bem assim, bem mal, né? Tipo assim, iniciante para intermediário, eu fico mais ou menos nessa. Você fica muitos anos sem esquiar, você precisa treinar de novo, e eu não viajo tanto assim já faz tempo, né? Então, quando eu era mais nova, eu viajava mais, adorava, amava fazer isso. Mas eu sentia, eu entendia que todo mundo também tinha essa coisa de precisar ficar ali, principalmente quem era dos países que nevava, a gente não tem neve, daí a gente valoriza mais, né? Mas até conversava, né, por exemplo, com os chilenos, que eles diziam que quando começava a estação, eles demoravam uma semana, duas para poder se adaptar e começar a esquiar bem, né? Então, mas enfim, o que eu quero dizer, eu fiz uma parte que prolongou mais do que deveria, é que quando você está descendo a montanha, e você está no início, você tem muito medo de você cair, mas é o contrário. Olha que coisa louca. O que você tem que fazer? Você tem que se soltar, se jogar para frente, porque você não vai cair e despencar assim. Você tem que se jogar para os lados e para frente, porque se você reter o corpo para trás, é aí que você cai. Então, na vida, muitas vezes é assim, é soltar, é se jogar para as coisas que você vai fazer. É lógico que é calculado, porque você não vai pura e simplesmente se jogar feito um João Bobo. Você vai ter que se jogar, mas indo para as laterais, para você manter o equilíbrio, por exemplo, para você descer uma montanha. Então, da mesma forma, você vai na vida. Você tem um objetivo, você tem um planejamento, você pensa, você raciocina sobre isso, faz a tua parte e depois se joga, espera que o universo te traga aquilo que for, né? Você planeja, deixa o universo trazer as outras coisas depois de acordo. Você sabe, mas o universo parece uma coisa abstrata, impessoal, seria mais ou menos assim. Imagina que existem as leis que governam as coisas, imagina que você plasmou aquilo que você quer, imagina que existe uma sincronicidade, uma interligação entre tudo e todos, e aí quando eu digo universo é porque essa lei é atuante, né, no universo, que ela está fazendo as correlações
que você não está percebendo, mas que vai chegar até você. É isso. Bom, beleza. Então, agora vamos para o livro. É aquele mesmo esquema que eu faço, anotando aqui, fazendo assim as anotações principais para poder ir comentando com você. Bom, o que esse cara vai trazer, né? Antes de eu começar a ler, são duas coisas importantes que chamam atenção, que eu fiz na chamada para que vocês tivessem ideia do que esse livro vai acrescentar. A primeira coisa, eu já tô dando risada, que eu tô imaginando o que vocês vão falar quando vocês ouvirem isso. Imagina que a gente vive num mundo em que as pessoas mentem. Elas mentem, você não sabia, mas tô te contando. Imagina que você tivesse um meio de saber de toda e qualquer pessoa se elas estão mentindo ou falando a verdade. Imagina que essas mentiras, elas estão nas relações sociais, então você pode querer saber se as pessoas que você convive estão sendo honestas com você, mas imagina também aqueles políticos que estão fazendo promessas para você. Hoje eles dão muito na cara quando estão fazendo coisa errada, né? Mas imagina que você ainda tivesse um pouco na dúvida e aí você pudesse descobrir. Imagina que dizem para você que adoçante é bom. Hoje em dia também as informações estão chegando de forma aberta, mas você ficasse na dúvida se são bons mesmo ou não. E aí você pudesse fazer testes para saber se eles são bons ou não. Imagina se você pudesse testar tudo e todas as coisas. Mas você pode. E eu vou explicar já para vocês como é que isso funciona. E tem uma outra coisa também. Imagine que você parece muitas vezes, você deve sentir, que você está num zoológico. E aí tem girafa, tem pato, tem ganso, tem jacaré, tem todos os animais os mais diferentes possíveis. Ai, Carla, mas só você para ficar pensando nas coisas zoológicas. O que tem a ver com o livro do David Hawkins? Tem tudo a ver. Por quê? Porque, gente, é o seguinte. Imagina, quando a gente vai conversar com as pessoas, tem os mais diversos níveis de consciência que a gente pode imaginar. Tem aquela pessoa que sabe muitas coisas, mas é aquela pessoa que sabe porque estudou. E estudar, sim, te leva à compreensão e uma abertura maior depois que você meditar, né? Não porque você vai fazer novas sinapses, porque ideias prontas vão chegar, porque você vai estar com o aparelho pronto aqui, né, para receber outras informações de corrente de pensamento similar. Mas tem pessoas que às vezes estudam e ficam muito ligadas àquilo que estudou, muito de uma forma mecanizada e não se abrem, não dão essa abertura para sofrerem downloads de conhecimento. Só pega aquele essencial e básico, né? Então imagina isso. Daí essa pessoa tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Se a pessoa fizer de forma mais correta, vivenciando e colocando em prática aquele conhecimento, absorvendo de fato, então ela vai dar uma abertura para também ter a sabedoria, né? Que isso pode chegar ou não, como eu disse. Legal, bacana. Mas o que você quer dizer com isso? Bom, eu quero dizer que independente de toda e qualquer coisa, quando você conversa com as pessoas, é como se você estivesse no zoológico. Porque tem aquelas que às vezes elas não estudaram muito, não estudaram nada, mas elas têm muita sabedoria. Então parece que são espíritos antigos, né? Tô meio despenteado, descabelado, né? Quando eu pus do lado. Mas tudo bem, vamos lá. A gente procura não olhar aqui, só olhar pra câmera, olhar pra vocês, pro olho de vocês aqui, mas às vezes vai, né? Porque você que tá pra lá, pra cá. Então, você imagina que, olha que coisa louca, você vai num sítio e você encontra aquela senhora que mora lá há muitos anos e é uma senhora muito simples, mas que ela tem sabedoria de vida. Ela te dá várias lições sem que você pudesse imaginar que aquela mulher era tão sábia. Sabe como desenvolver um relacionamento com os filhos, com os pais, com o marido, sabe como ser feliz. Sabe tantas e tantas coisas, ela sabe observar o pôr do sol, o nascer das plantas, ela tem jeito com plantas, de repente é uma mulher que gosta de caminhar, fazer um exercício físico, então enfim, então de repente isso não significa que conhecimento seja sinônimo de sabedoria, apesar do conhecimento facilitar uma abertura, mas não é essa possibilidade sempre como a gente estava falando, mas tá bom. E aí você tem outras pessoas que não têm conhecimento de nada e também não têm sabedoria, ou tem pouquinha sabedoria, pouco conhecimento. Depois tem aqueles outros que têm um conhecimento incrível, que já viajaram o mundo e só tem esse conhecimento, né? Mas é legal, eles conseguem se virar bem aqui, né? Tem aquele outro que tem jeito para os negócios, mas que não tem jeito para a espiritualidade. Tem o outro que tem o jeito com a espiritualidade, mas não tem jeito para os negócios. Tem o outro que tem os dois. Então, tem de tudo, tem de um tudo, menino. Tem de um tudo, você não pode imaginar que essa terra aqui parece que tem desde a lagartinha até o dinossauro gigante, o Tiranossauro Rex. Então, assim os níveis de consciência que a gente vai ver nesse livro aqui.
ele fala que tem diversos níveis de consciência e cada nível de consciência está submetido num campo. Aí você fala assim, mas como assim campo? Imagina, através da física quântica, que ela explica umas coisas muito boas, que nós vivemos no campo. O que seria esse campo? Um campo unificado, né? O que seria isso? Seria então, imagina que nós temos a imagem, temos a percepção equivocada de sermos separados. Aqui na 3D, de fato, se a gente considerar só a matéria tal qual a gente percebe com o tato, com os 5 sentidos, então a gente tem uma forte convicção de estarmos separados. Mas em realidade, isso não é fato, né? A gente está todo mundo interligado em níveis mais profundos. Porque quando você pensa em energia é igual a massa vezes velocidade ao quadrado, significa que a energia é igual tudo que você está vendo. Daí você fala assim, mas daí? Não explicou muito até então. Tá, mas é assim, ó. Nós temos os corpos sutis. Nós temos pelo menos 7 corpos, né, com o físico. Então, os outros corpos que a gente não está vendo, eles são mais sutilizados. Por exemplo, o perispírito, que os kardecistas chamam assim, que é uma união de alguns corpos sutis, seria semimaterial. Para nós, a gente nem enxerga, mas a gente tem plasmando um corpo muito parecido com esse corpo. Mas é esse corpo, então, que ele seria igualzinho, mas tem uma matéria menos densa. E por aí afora, que você tem os anteriores, né? Isso aí a gente tem até em outras playlists explicando direitinho, então não vou entrar no mérito agora. Mas estava falando para vocês, desses corpos todos que nós temos, eles são feitos de energia. E aqui a massa também, matéria, é uma energia mais condensada. Agora, imagina isso que você não está vendo, né? E a gente tem a aura, a gente tem os corpos todos aqui, a gente pode aumentar, ampliar, que está saindo aqui, ó, do vídeo. E a gente pode contrair toda a energia que a gente tem, toda essa luz que emana desse corpo aqui, que aliás não emana dele, né? Mas que vai para ele como último, porque os outros lhe são anteriores. E aí as pessoas e as coisas também têm esses outros corpos, têm essas outras expansões de energia. Então tá tudo interligado, mas não é só isso. A gente está como se fosse numa rede, né? Tanto é que as faculdades de parapsicologia explicam como que seria possível a telepatia quando a gente está aqui e ouve de alguém que está muito longe, no Japão, por exemplo, né? Então, como é que isso é possível? Porque a gente está interligado, né? Porque existe local, atemporal. Então, esquece do tempo, esquece do espaço, você pode se comunicar. Essa limitação que a gente coloca material, ilusória, temporária. E mesmo nesse tempo, nesse período que a gente está, ela não necessariamente existe. Quando a gente amplia as possibilidades, quando a gente amplia a frequência que a gente vibra, o nível de consciência, mais a gente consegue fazer e utilizar essas faculdades que são chamadas de parapsicológicas, ok? Então tá, então ele vai falar o seguinte aqui para vocês. Ele vai deixar nesse livro aqui 2 coisas. Ele vai ensinar e vai depois explicar de formas diferentes como nós conseguimos acessar o inconsciente, que ele é comum a toda a humanidade. Então, imagina, aliás, ele não vai chamar de inconsciente, ele fala que tem uma consciência da humanidade, que todos participamos, e que a nossa consciência individual, ela tem raízes nessa consciência humana. Então, é como se fosse... Imagina que tudo que é criado aqui, isso sou eu falando, tá? Não é no livro. Mas imagina que tudo que é criado aqui é copiado. Nada se cria, tudo se copia, né? Na Terra, na 3D. Então, imagina que essa internet, que a gente vai lá e todo mundo vai perguntar um monte de coisa, vai participar. Anterior a isso, tem a consciência humana, da qual nós tiramos informação e depositamos informação, como se fosse a nossa grande rede, a grande internet. Mas não é uma internet, mas ela é anterior. Imagina, de uma forma que eu vou poder explicar para ficar mais fácil para vocês, Rupert Sheldrake, por exemplo, ele é vivo ainda, um biólogo inglês, que ele fala dos campos morfogenéticos, que seria uma concepção muito similar. O que seria isso? Então, você pega as espécies e você tem esses campos morfogenéticos que constituem aquela espécie,
mas também que seria esse depositório, que seria esse repositório, melhor dizendo, né, das informações daquela espécie, né? Bom, aqui nós, como seres humanos, não somos diferentes. É que a gente não está enxergando o que tem além, mas em silêncio nós comungamos muitas coisas. E eu vou dar até um exemplo para vocês que vai fazer todo sentido, eu tenho certeza. Uma coisa que tem várias coisas que a gente fica questionando, né? Uma delas para mim é assim: puxa, eu vou dormir. E aí, quando eu estou dormindo naturalmente, eu percebo que muitas coisas não são minhas, é como se eu participasse da história de outras pessoas, né? Não só porque você encontra, como quando você está acordado aqui, mas a gente rompe um pouco daquela limitação de sentir as emoções só no teu corpo físico, mas você participa dos dramas, das alegrias, você participa de várias coisas como se suas fossem essas coisas. Então você está participando dessa consciência de todos. Você está comungando de dores, de alegrias. Então essa separação ela se rompe por instantes. É lógico que tem aquelas situações que você tem um desdobramento e aí você tem você ainda na quarta dimensão, né? E por muito tempo a gente vai ter a gente ainda. E eu acho que sempre, só que a gente vai ter essa possibilidade de sair, o ego fica mais deslocado, mas a gente não perde a consciência de quem é, mas a gente vai ter uma possibilidade de. Não dá nem para explicar com palavras, porque quando eu começo a sentir, fogem as palavras e pode ser meio, sei lá, awkward para quem está ouvindo. Então vamos por partes, como faria Jack, né? Que exemplo horrível, mas é mais ou menos assim. Tá bom, agora eu vou começar a ler então para vocês. Vocês vão entender como é acessar o subconsciente ou essa consciência humana, que ela também pode ser acessada de diversas outras formas. É que aqui eu estou explicando do livro, tá? Mas, por exemplo, pelo Quantum Healing, pela meditação, pelo Quantum Healing. Então, são formas que você pode acessar essa consciência humana que ele chama aqui. Vamos lá. E se nós, como sociedade, pudéssemos sofrer uma alteração quanto à desonestidade dos nossos semelhantes? Então ele fala aqui, ó, e se pudéssemos ter a verdade em toda e qualquer situação? Ele vai dar uma chave para vocês que vocês vão conseguir. Agora, depende, porque ele fala o seguinte, vocês têm que calibrar de 200 para cima. Tem que ter pelo menos 200. A gente vai ver isso na playlist, não vai ver hoje não, mas vocês vão ver como que vocês vão descobrir aonde vocês estão no nível de consciência, tá? E como é que vocês, se vocês já podem ter essas respostas, ou você vai ter que ficar perguntando pro colega, né? Vai ser melhor se você puder ter. Mas você vai ter que fazer junto com outra pessoa, sozinho você não vai conseguir fazer esse teste, mas vamos com calma, vamos lá. Bom, ele, na verdade, eu vou ter que explicar aqui, porque um pouquinho disso, depois eu explico de forma mais detalhada, né? Mas para que vocês tenham uma noção. É de uma simplicidade fazer isso, que vai lembrar vocês da época de escola, de colégio, que eu tenho certeza que vocês já fizeram no colégio. Se não fizeram, já viram algum filme que alguém estava fazendo. Eu já fiz alguma coisa assim, parecida. Só não sabia da profundidade que isso tinha. É chamado de cinesiologia. Só que ele fala, né, numa das palestras dele, ou revisão do livro, acho que é revisão do livro aqui, ele fala assim, gente, não fala que é cinesiologia, fala que é um teste de força muscular, porque senão pode causar, sei lá, de repente dúvidas, ou as pessoas se perderem na nomenclatura. Então é um teste muscular, né? Seria assim, o teu corpo com as tuas células, com os teus músculos, enfim, ele não vai conseguir mentir. Nós participamos dessa consciência humana, mas para procurar a verdade, parte de você, né, seria, ele não falou, se ele falou tá aqui mais para frente que eu não li, mas é coisa que eu vou poder dizer, né? Imagina que você tem o sistema simpático e parasimpático. Imagina que você tem um sistema que não precisa pensar para acontecer, como a respiração que você está respirando o tempo todo. Teu coração, ele não precisa. Vamos supor que você começa a falar, daí ele fala, vou parar um pouquinho, ela está falando, né? Imagina, será que é para bater para a esquerda, para a direita? Será que. Então, tem toda uma inteligência aqui que está fazendo teu corpo funcionar, o funcionamento dele maravilhoso, perfeito, sem que você interfira nisso. A gente só interfere para prejudicar, né? É bom quando a gente sabe cuidar com carinho, com tranquilidade, mantém a paz, né, a frequência alta para não interferir de forma negativa, porque ele sabe o que fazer. Ele tem essa inteligência inata. Essa inteligência inata faz parte, vamos pensar no Rupert Sheldrake, né, faz parte da morfogenética, faz parte do que já veio impresso e colocado como uma ordem de
funcionamento, né? E quem será que deu essa ordem? Foi Deus ou fomos todos nós unidos numa grande inteligência, né? Eu acho que foi, a gente até faz parte né, da criação, a gente faz parte da criação ligado com o Criador, mas eu acho que veio assim, da fonte, né? Então faz mais sentido aqui. Mas enfim, vamos lá. Esse teste aqui que eu estava explicando para vocês seriam duas pessoas frente a frente. Imagina que você está na minha frente aqui olhando para mim, né? Daí eu vou esticar o braço e vou colocar no teu ombro, assim, ó, coloquei no teu ombro. Você vai esticar o seu outro braço, né? Isso para poder equilibrar você. Aí você estica o outro braço, eu estico o meu também na sua direção, assim, e você vai ficar com ele reto, mas aqui, né? Aqui para frente, porque eu tô em outra posição, né? Eu teria que ter duas pessoas para mostrar. E aí eu vou tentar abaixar sem fazer muita força e você vai tentar, você vai resistir. É lógico que eu não vou usar uma força ignorante, né? Vou usar uma força normal, assim, como e você vai conseguir porque você tem tranquilidade para manter. E essa coisa mais baba, só que assim, funciona para tudo e todas as coisas. Funciona se você chega e você xinga a pessoa, você é feio, você é horrível, eu odeio você. Você fala alguma coisa assim que acontece. A pessoa, se ela sentir aquilo, ela vai sentir que a musculatura dela fica fraca. Aí você consegue fácil mover para baixo, né? Se você vai e faz umas caras feias de desaprovação e tudo, também. Se você sorri, passa alegria, faz elogios e coisa e tal, ela ganha força no braço, então ela mantém o braço esticado. Aí, desculpa, aí que acontece? Então, condições normais de temperatura e pressão, né? Se vocês quiserem, me fale que depois quando estiver com outra pessoa aqui, eu faço e mostro para vocês como é que isso funciona direito. Mas o fato é que dá para medir tudo e todas as coisas, vocês vão ver para tudo que é aplicado, mas para você saber se é verdade ou mentira alguma coisa, em qual gradação, né? Em qual frequência aquilo se encontra. Então, a aplicabilidade prática, ela vai. É fácil quando é sim ou não, né? Porque vamos supor uma coisa é sim, então a pessoa mantém. Não, a pessoa baixa, ela não consegue sustentar. Então, até aí tá tranquilinho, mas depois, para as gradações e outras coisas, também vocês vão ver. Só que, como eu disse, a pessoa tem que ter, pelo menos aquela que está com o braço aqui, que ela não pode abaixar, né? Ela tem que ter pelo menos 200, que é o nível de consciência dela, para que ela consiga passar as respostas certas, né? E então senta que lá vem a história. Eu dei não foi bônus, né? Foi assim um gostinho para vocês de saber como vocês vão fazer isso. E aí vocês poderiam fazer também, como eu disse de início, meditando, né? Então entrando em níveis aprofundados de consciência, vai de beta, alfa, teta, pode ficar em alfa ou teta. E aí você tá bem lá e você vai meditando todos os dias, que é praticar o silêncio, faz uma oração e depois fica em silêncio. Assim vai um dia, outro. Aí você vai cada vez mais mergulhar nessa consciência humana ou inconsciente, tá? Então o céu é o limite, a gente para de olhar para fora para olhar para dentro. Mas você vê que esse exercício que parece banal de criança, uma bobagem, ele pode trazer de forma objetiva, então ele mistura o mundo subjetivo com o mundo objetivo. Não sei se seria o mais adequado falar subjetivo, né? Porque na realidade é um mundo que não é palpável para a gente, que ele existe, mas que é das energias, das frequências, como um grande repositório mesmo, como a gente estava falando, como se fosse o registro acástico de tudo e todas as coisas, do passado, do presente, do futuro, de qualquer pessoa que já existiu, de pessoas vivas, com relação a qualquer assunto, a qualquer tema. Aí você fala, gente, mas como assim? É um braço? É um braço para saber de tudo isso? Como é que pode? É uma simplicidade de criança. Nas coisas simples, quando você sabe como aquilo funciona, realmente tem resultado. Ele testou com milhares de pessoas. Eu falei que eu ia ler, tá quase acabando o tempo aqui, mas porque, pelo fato de ter revisado todo esse material para falar com vocês, então tinha bastante coisa para trazer também. Por isso que nesse primeiro vídeo vai ficar com pouca leitura, mas a leitura vem, esse conhecimento vem daí, né? Outras coisas também que eu vou mesclando, lógico, né? Mas é do livro que eu estou falando. Bom, então a gente continua do restinho do tempo que sobra para o dia de hoje. O que parecia operar como forma de consciência compartilhada, spiritus mundi,
ou como Hawkins chama, como Jung, banco de dados da consciência. Então, esse banco de dados da consciência que ele chama está muito próximo do que a gente chama de registro acástico, que tudo e todas as coisas ficam no registro. Então, nada passa incólume. Não adianta você achar que aquela maracutaia que você fez, o outro não vai descobrir. Não adianta você pensar que aquela traição não vai ser descoberta, porque vai, menina. Vai, menino. Tem jeito, não. Ó, o rabo fica para trás, não tem jeito. Então, é melhor que você ande na linha, que senão o trem pega, que você tenha consciência de não fazer mal para ninguém e nem para você mesmo. Bom, então tá. Bom, aí, através de 20 anos de calibragem, o David Hawkins analisou o espectro completo dos níveis de consciência humana, o que nos permite saber aonde estamos para nos tornarmos quem podemos ser. Então foi esse convite que eu fiz para vocês. Falei, gente, passa a seguir essa playlist, porque esses outros vídeos, eles são direcionados para que você tenha o seu melhor potencial, para que você atinja suas metas. Porque uma coisa é você plasmar que é super importante aquilo que você quer. Outra coisa é você ver quais são os pontos cegos conforme você está caminhando, que você saiu ali da sua tela mental e que você está vivenciando as coisas todas. Como é que você faz? Então você tem que perceber qual nível de consciência você está para saber como que você é afetado pelas coisas do meio e o que te afeta e o que você conquista, o que você tem mais facilidade, né? Então, sabendo aonde a gente está, quem a gente é naquele momento e o que a gente pode fazer, a gente vai saindo melhor, né? Vai chegando no caminho mais adequado. Ok, testes de consciência muscular. Forma como deveria ser tratada ao invés de cinesiologia, foi o que eu disse aqui para vocês, que ele colocou, né? Quando relacionado à calibragem de consciência. Então não foi para tudo, mas foi para calibragem de consciência. Então ele fala para não criar confusão com outras coisas, porque, por exemplo, uma coisa que ele fala, você pegar um adoçante, né? Então você tem o açúcar, também acho que não é bom, não sei quando vai calibrar, mas o adoçante parece que é pior ainda, que é algo que é contrário à vida, né? Então você tem aditivos químicos, você tem coisas ali que não vão te fazer bem. Pode dar a impressão que sim, mas não faz. Aí ele fala de outras pessoas que de forma anterior estudaram a cinesiologia, né? Mas não estudavam os níveis de consciência. Ele levou para outro patamar ali o estudo dele, como a vida dele também, né? Assim pode se definir. Mas ele sempre fala ali, ele era muito humilde e que ele não queria falar muito dele, porque ele queria que as pessoas se centrassem no conhecimento que ele passava. Mas era inevitável, porque ele chamava atenção por onde ele passasse, né? Até teve livros dele que ele não queria que fosse atribuído, teve uma certa dificuldade de dizer que ele assinaria, porque como, imagina, participando dessa consciência humana, com mais consciência, né? Ou seja, uma consciência mais elevada do que essa habitual que a gente tem, ele sabia que ele estava bebendo da fonte, pegando conhecimentos que expandiam o conhecimento usual, normal dele. Então, assim, como é que eu vou assinar algo que não fui eu que fiz, né? Então, olha o nível da pessoa. Vamos lá. Pesquisa do Dr. Diamond, aprimorada por Dr. David Hawkins, resposta cinesiológica, né? Organismos diferenciam estímulos positivos dos negativos, aqui vem também acho que do adoçante. Os anabólicos, que são os favoráveis à vida, e os estímulos catabólicos, que são os consumidores de vida. E mais dramaticamente, a verdade da falsidade. Bom, esses anabólicos que são favoráveis à vida, por exemplo, você põe uma fruta, então a força da pessoa ela não vai descer tão fácil, né? Ela vai estar. São os dogs aqui de casa. E quando você coloca uma coisa que são os catabólicos, que são os consumidores de vida, então aí a pessoa fica fraca, né? O músculo fica fraco e desce, sem que você precise fazer tanta força a mais. Olha que interessante. E tanto a verdade quanto a falsidade, né? Quando você pergunta se uma coisa é verdadeira ou falsa. Mas é isso, galera. Ó, por hoje é só. A gente tem bastante informação, mas a gente vai fazer, assim, andar por tudo isso aqui, né? Se de repente tiver alguma coisa que não seja tão interessante, a gente pula, vai para material complementar dele, porque eu tenho todos os outros livros dele também. Quis trazer esse aqui porque é um dos iniciais e contém tudo. Aqui os outros se aprofundam e a gente vai se aprofundar até onde a gente deve nesse momento, né? Mas a gente vai complementando e dando resposta que é necessária, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e amanhã tem mais. Um beijo para você e que vocês curtam um pouquinho de 2026 com outro olhar, com bastante crença
nessa possibilidade que está dentro de cada um de nós, de realizar seus sonhos, de caminhar com constância, com segurança, e não se ligue tanto ao cenário que está acontecendo lá fora. Só pense que você precisa, sim, lógico, ter alguma informação para poder surfar no que vem, mas sempre pegar a força dentro de você e colocar também, plasmar aquilo que você deseja e trabalhar, fazer sua parte para que você obtenha, assim, o futuro que você merece, tá bom? Namastê, meu Deus interior, saúde o seu Deus interior. Tchau, tchau. Fui.